Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência à lei de destruição, a gente vai para o item duelo. Questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como juízo de Deus. Questão 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? Resposta: é um suicídio. E o Kardec, na mesma questão, pergunta: e quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Resposta: é um e outro. Então Kardec coloca: em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Questão 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria do duelo? Resposta: o orgulho e a vaidade. Duas chagas da humanidade, que vem sendo aquilo que vem batendo desde o começo do vídeo anterior, que também se encaixa aqui no duelo. Kardec continua na mesma questão, pergunta: mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que em que um recuo seria uma covardia? Resposta: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres, e que não é matando ou fazendo-se matar que se repara um erro. E aí a resposta, a conclusão do Kardec: há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Então, brilhante aí, a conclusão do Kardec. Devemos sempre superar os insultos, porque quando a pessoa se insulta, ela se insulta porque o orgulho dela faz com que ela se insulte. Então, uma pessoa insultada só denota fraqueza, porque põe o seu orgulho acima do racional. Então, agora, o que leva ao duelo, justamente o que é esse orgulho, a vaidade. Mas aqui eu gostaria de fazer uma pequena extensãozinha. Então, como o duelo poderia até ser alguma coisa mais comum aí na época do Kardec, hoje no século XXI o duelo não é assim, tão comum, Pode ser nos povos mais atrasados, mas não é comum a gente ver isso, no nosso mundo civilizado. Por outro lado, nós temos um outro tipo de duelo, que é um duelo psicológico, que procura fazer o mesmo efeito que o duelo antigo, porque ele é guiado também pelo orgulho e vaidade.
Quando, por exemplo, dentro de uma empresa, duas pessoas trabalham e disputam cargos dentro da empresa, disputam não só cargo, como também prestígio entre os colegas, e agem de forma igualzinha ao duelo, né? Miram naquele que está sendo o seu empecilho, vamos dizer assim, para o seu crescimento, para o seu egoísmo, e miram naquela pessoa e tentam detoná-la através de fofoca, né, através de puxada de tapete, né, pequenas ciladas dentro da empresa para derrubar outra pessoa. Mas a fofoca é a pior de todas, né, porque é sempre baseada numa pequena fala de uma pessoa que se faz todo um drama em cima daquilo. Para quê? Para destruir, derrubar, né, a posição daquela pessoa, a reputação daquela pessoa. Então, o duelo hoje, ele ainda existe, mas com uma roupagem nova, né? Não tira a vida, mas tira muito da vida da outra pessoa. Não tira a vida por esse, né, de uma vez, mas tira sustentos daquela vida, né? Tira alicerces daquela vida, né? Então ele é tão ruim, tão danoso quanto os antigos, né? Pena de morte. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente em sua supressão, marcará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época em que está ainda muito distante de vós. E aí o Kardec faz a conclusão. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados e na natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se comparam as garantias com que a justiça entre os mesmos povos esforça-se para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que esteja reconhecido o culpado, com o que se praticava em tempos em que não são ainda muito distantes, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Então, o progresso social, né, vai fazer com que o homem se distancie dessas práticas que, embora resultassem, né, nada mais era do que um orgulho coletivo que estava ferido e que devia então, portanto, ser salvo, ser recompensado com a morte de um criminoso, né? 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Resposta. Há outros meios de se preservar o perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Então, esse aqui é o ponto principal dessa questão, né? Quando a sociedade vai e pratica a pena de morte, ela subtraiu da pessoa a condição que ela teria de se arrepender. Então, aquele espírito vai continuar preso naquela condição de que aquele mal que ele fez não foi tão mal assim e que todo mundo foi contra ele e ele, né, foi o
a vítima, né? Ao passo que a prisão, né, limitando as ações, a participação social daquela pessoa, daquele criminoso, mostra a ele que o que ele fez não foi certo. E dá a ele a opção, né, de procurar em seu exílio uma reconciliação com o bem, né? Uma maneira de refletir sobre o que ele fez. E aí, portanto, né, se começar a sua regeneração. Questão 762. Se a pena de morte não pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Resposta: necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Questão 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Resposta: podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? Das torturas que se fazia ao condenado suportar, e mesmo acusado para lhe arrancar, pelo excesso de sofrimento, a confissão de um crime que frequentemente ele não tinha cometido? Pois bem, se tiveres vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Resposta: tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus e é ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelos que pecastes, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que ele causou. É o sentido das palavras de Jesus, mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos e vos ensinou a pedir a Deus perdão, pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado. Compreendei isso bem? Questão 705. Questão 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? Resposta: é tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus. E os que infligem são acusados igualmente de homicídio. Então, na época de Kardec, né, havia muito que se falar dessa questão de pena de morte, né? Aqui nessa última questão me fez lembrar aquele fato, né, das pessoas ainda hoje atacarem umas às outras por conta de sua religião. E ainda acontece isso até aqui no Brasil, né, que é tudo laico aqui, né? Pessoas agredirem outras usando a Bíblia, né? Tinha uma reportagem quando eu era mais jovem que eu li em que um grupo de
membros, né, fiéis da igreja, atacaram uma pessoa que era da Umbanda ou do Candomblé, não me lembro, e bateram na pessoa com a Bíblia. Né? Então a pessoa toma uma surra de Bíblia. Né? Então, o que significa isso? Né? Qual a bestialidade que está por trás daquelas pessoas? Né? Ou seja, se sentem no lugar de Deus para julgar, para praticar uma punição. Outra, investem contra o seu próprio semelhante, né, de forma agressiva e ainda descompensada, porque era uma pessoa só apanhando de muitas, usando a Bíblia, que tanto eles falam da idolatria, né? O que é a idolatria? Combatem a idolatria, né? Ou seja, não podem ter ídolos, e no entanto eles fazem da Bíblia uma espécie de um ídolo, né? Então, usando aquilo como uma ferramenta de tortura. Enfim, sabe lá quantos erros cometeram aquelas pessoas em uma única ação, né? Então a outra acabou apanhando um bode expiatório, não sei o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, mas provavelmente era só, pelo que me lembro, era só uma devota da religião africana, que para aquele povo lá era coisa do demônio, né? Por quê? Porque cultua ainda da igreja a ideia de diabo, a ideia de demônio, né? Entende-se que existem espíritos bons e espíritos maus, né? Mas também a gente pode falar de outras coisas aqui também. Aqui ele fala, né, por exemplo, da execução de tantas pessoas por motivos fúteis, né, como foi a perseguição às bruxas, né, como foi o extermínio de judeus, enfim, tudo baseado em alguma ideia maluca de religião que fere o orgulho dessa religião, desse grupo religioso, e que ao ferir o ego, o orgulho deles, a doutrina deles, eles se sentem, né, empoderados para fazer a justiça que eles acham que deve ser feita, né, a justiça com as suas próprias mãos. Ainda no Brasil, pelo menos a gente está um pouco livre disso aí por ser um país laico, né, mas como falei, existem episódios isolados de barbáries. Mas aqui no Brasil a gente também tem uma outra coisa, né? Não temos a pena de morte. Lá nos Estados Unidos tem, não é que tem a pena de morte. Lá cada estado pode legislar, escolher para ter na sua constituição ali, né, a pena de morte. Mas a maioria deles não tem, e aqui a maioria dos estados lá não tem. E aqui no Brasil, por exemplo, não tem. A pena de morte aqui não é aceita. Mas tem umas coisas que também é errado aqui, né? Tá bom, o cara foi preso. Até um julgamento, tem um julgamento. Esse julgamento diz que o cara tem 100 anos de prisão. Bom, 100 anos de prisão é eternidade. Não é que o cara vai ver 100 anos da prisão. Isso não existe. Tá. Aí o cara passa 6 anos preso, já começa a ter privilégios, de ver um bom comportamento, tal. Então, quer dizer, ficou meio furado a coisa, né? Teve uma baita pena, depois, de repente, já começa a haver brechas para que reduza essa pena, ou que pelo menos ele tenha uma liberdade parcial. Então, tem umas coisas da nossa lei que ela é meio, né, duvidosa. Os tais dos indutos, né, que o juiz pega um monte deles lá e dá induto para todo mundo, e aí sai um monte de pessoa praticando crime, isso que é pior. Né? Se saíssem e não praticassem crime, não, eles saem e continuam praticando crime. E aí alguns nem são recuperados, se perdem, aí fica... Então tem muitas brechas que se dá na nossa lei também, que a população é sempre aquela que acaba apanhando, né? Acaba sofrendo com as incoerências. Outra coisa são privilégios, às vezes o bandido, né, o criminoso que está lá preso, que tem que ter uma certa limitação da sua vida para que ele possa refletir pelo que ele fez. Mas não, está lá na cadeia, às vezes, com condições de vida até melhor do que muito trabalhador. Ele tem lá seus horários de lazer, seu horário de sol, pode comer isso, pode comer aquilo, tem garantido aquela alimentação.
Mas por que tem isso? Né? Porque tem as brechas da lei, os interesses políticos, de cada vez que os caras aprovam uma certa lei, tem lá as suas vantagens pessoais naquelas leis que eles aprovam, naquelas emendas, naquelas coisas, e que a gente não sabe ao certo, né? Mas a gente pelo menos sabe uma coisa: ali tem corrupção, né? Porque o certo era a pessoa ficar presa e não ter privilégios algum, que é para ela sentir o peso do seu crime. Né? Isso seria o correto. Para que ela, mas aí então, tá, ela vai ter 100 anos de prisão. Não, 100 anos não tem sentido, o cara não vai viver 100 anos. Né? Vai ficar 50 anos preso. Quantos anos o cara tem? O cara tem 30, então ele vai sair com 80 anos de lá. Então, veja, algumas coisas teriam de ser repensadas. Né? Bom, então a gente fica por aqui. Agora, o próximo vídeo é capítulo 7, Lei de Sociedade. Quem sabe esse aqui é mais legalzinho da gente ler, né? Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Tá ligado, estranho? Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta.